Salve, salve galera, tudo legal, tudo beleza? Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar sobre a banca Funatec. A Funatec eu só consegui encontrar, na realidade, um concurso que teve acho que 3 cargos diferentes. Então nós fizemos uma miscelânea aí desses cargos para fazer o Rumo à Posse com as características. Esse concurso foi só pro município, para a Câmara de Presidente Dutra, no Maranhão, tá? Então, nós fizemos um rumo à posse baseado nessas 3 provas, vendo aí quais são os assuntos que eles gostam de cobrar, o que eles privilegiam, certo? Foi um único concurso, mas com 3 cargos diferentes, né? Com 3 funções, ou pelo menos 3 níveis diferentes, médio, superior, tá? E fundamental, e procurando passar para vocês um pouco das características dessa banca. Uma coisa curiosa em relação a essa banca é que eles gostam de questões de literatura. Tá? Isso é uma coisa curiosa, né? Assim, em termos de concurso público, eu acho uma coisa até meio pioneira. Não vejo literatura sendo cobrada em concurso público. Tá? Houve um período que literatura até era cobrado na parte dos concursos para diplomacia. Mas isso, pelo menos uns 10 anos para cá, deixou de ser. Bom, vamos lá. As questões de interpretação de textos, bem simples. As questões de regência são interessantes, são bem feitas. Ortografia, acentuação. Em ortografia eles gostam muito de trabalhar aquelas questões dos homônimos, parônimos, né? Homônimos são aquelas palavras que têm o mesmo som, como seção com S depois 2S, seção com S depois cedilha. Ainda tem seção com C e 2S, que é do verbo ceder. Parônimos, tráfico e tráfego, soar, suar, tal. Regras de acentuação, eles gostam muito. Palavras que tiveram a acentuação alterada com a nova ortografia. Nas provas nós encontramos questões de crase, né? São poucas provas, mas acho que pelo menos das 3 em 2 eu vi questões de crase. Alguma coisinha de verbo para identificar tempo do verbo, coisa assim. Uma coisa curiosa em relação ao significado de palavras, que eles às vezes até o significado de palavras sem o contexto. Qual é o significado da palavra tal? Semântica, assim, conjunções, conectores, eles gostam de cobrar. Figuras de linguagem, eles gostam de cobrar também. Eles cobraram, pelo menos nessas provas. Concordância também, pontuação. A parte de colocação pronominal eu vi dentro de outros assuntos. Por exemplo, pelo menos em uma alternativa de uma questão. Tá? Identificação de classes gramaticais, se um A é artigo, eles gostam. Eu não vi identificação de funções sintáticas, mas identificação de classes gramaticais eu vi. Se o termo é um substantivo, se é um adjetivo, se o A é um artigo, se é uma preposição, se é um pronome demonstrativo. Fonologia, para o candidato contar quantas letras, quantos fonemas um vocábulo pode ter. E literatura, como eu falei, é uma banca que para mim faz uma coisa que as outras bancas, pelo menos, eu não vejo. O que aproxima um pouco a prova desse concurso das provas de vestibular. Né? Concurso público não se cobra. Pelo menos não vejo nenhuma banca, nem a FGV cobra literatura. Né? Eu, para falar a verdade, há muitos anos que eu não venho trabalhando com literatura, até por conta disso. A gente, nos concursos públicos até caem textos literários. Né? Eu até faço um trabalho de literatura, eu faço um curso para diplomacia. Então ali se trabalha muito com textos literários, mas eles não procuram saber elementos da literatura especificamente. Tá? É uma coisa curiosa. Então eles pegam o texto literário para ver a interpretação de textos e até para extrair questões de gramática, mas não para fazer perguntas sobre literatura. Bom, vamos lá, então vamos para a correção das questões. Tá? Bom, tome como referência o texto a seguir. Primeiro levar os negros. Mas não me importei com isso. Eu não era negro, então dane-se. Em seguida levar alguns operários, mas eu não me importei com isso. Eu também não era operário, então dane-se. Depois prender os miseráveis. Eu não me importei com isso, afinal,
porque eu não sou miserável. Depois agarraram uns desempregados. Mas como eu tenho meu emprego, dane-se. Agora, também não me importei. Agora estão me levando. Mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Cara, que poema espetacular, né? Que poema espetacular. Isso é um Brecht espetacular, né? Isso é um ensinamento de vida, amigo. Não é comigo, né? Então dane-se. Não é comigo, então dane-se. Né? Só que um dia pode chegar a você. Né? A visão egoísta, a visão egocêntrica é uma visão muito ruim, gente. Muito, muito ruim mesmo. Bom, vamos lá. A perseguição apresentada no texto tem como alvo, preferencialmente, um grupo escolhido pelo gênero. Gênero aqui nem se fala, né? É o único elemento que não se fala. Fala em negros, fala em operários, né? Fala em miseráveis, desempregados, quer dizer, fala em, assim, que me aparece, assim, preferencialmente, né? Preponderantemente, os pobres, porque o cara ou é operário, desempregado, ou é miserável, não é? Mas não escolhe pelo gênero masculino, feminino, tá? Neutro, enfim, não. Então isso aqui não. Inicialmente, um grupo escolhido pela cor da pele. Sim, o primeiro mencionado, repare, o primeiro mencionado foram os negros. Certo? Então, inicialmente, sim, o texto se inicia por isso, já é a resposta. Unicamente grupos de baixo poder aquisitivo? Não, não. A partir do segundo grupo, operários, miseráveis, desempregados, sim. Mas o primeiro não é pelo poder aquisitivo. Parcialmente, grupos escolhidos por ideologias políticas. Não aparece aqui. O que aparece? Negros, aparece operários, desempregados, miseráveis. Depois, ele, né, o próprio... Depois eu, né, o grande ensinamento, o grande barato da poesia. Né, agora estou me levando, mas já é tarde, eu não me importei. Agora, de qual grupo ele participa para ser levado, pode ser um grupo religioso, não necessariamente um grupo político. Então, inicialmente, sim, o primeiro grupo que ele menciona são os negros. Fantástico, fantástico, fantástico. Ensinamento de vida espetacular. Essa questão número 2, gente, eu chamo a atenção dos meus alunos. Isso é uma coisa para mim maluca, né? Que é você ver que palavras... Tá, tudo bem que dá para você responder com uma certa tranquilidade, mas primeiro você não é um dicionário ambulante. Você não é obrigado a saber o significado de todas as palavras. Beleza? Mas de qualquer forma, certo? Isso me parece uma coisa meio sem sentido. Eu acho que o legal é você identificar o sentido da palavra dentro do contexto. Descontextualizado eu acho maluco. Lógico que rígido e condescendente são significados completamente opostos, né? Uma pessoa que é rígida, então ela não flexiona. Condescendente é aquela pessoa que aceita tudo, permite tudo, então é justamente o oposto. Desdém, quando você olha com desdém alguma coisa, você despreza. E apreço é quando você tem carinho por alguma coisa, quando você tem apreço, quando você gosta muito daquela coisa. Beleza? Baço e fosco, esses aqui sim são sinônimos. Baço e fosco significam pálido, sem brilho. É essa a resposta. Profusão, tem uma profusão de problemas, é um excesso de problemas. E falta é exatamente o contrário, é a ausência. Beleza? Questão número 3. Questão de concordância. Assinale a opção que contém erro de concordância. Mais de um aluno, mais de, menos de, cerca de, perto de, o verbo é obrigado a concordar com um numeral, com algarismo. Qual é o numeral? 1. Rosenthal, mais de um aluno são no mínimo 2? Sim, no mínimo 2, dane-se. O verbo concorda com o numeral. Qual é o numeral? 1? Sim. Mesma coisa, menos de 2. Menos de 2 é um ou nenhum. Mas qual é o numeral que apareceu? 2, então o verbo tem que estar no plural.
Então, como um está no singular, o correto seria compareceu. Viva os campeões. Campeões está no plural, vivam está no plural. Beleza. Os Estados Unidos, como o título veio com um determinante, e esse determinante está no plural, o verbo tem que estar no plural. Tá? Se o determinante tivesse no singular, os Estados Unidos, que aí a palavra país estaria implícita. O país Estados Unidos, aí teria que ser continua sendo, continua, no singular. Mas como veio, o título está no plural, Estados Unidos está no plural o título. E veio com o determinante também no plural, o verbo só pode vir no plural. Aqui o Santos vem sem determinante, é a cidade. O verbo no singular, perfeito. Tá? Mesmo esse termo estando no plural, se ele não tem determinante, há uma tendência de aceitação do verbo no singular. Mais no singular do que no plural. Existem autores que até admitem os dois, como Estados Unidos. Estados Unidos vem com artigo no singular, verbo no singular. Os Estados Unidos fez. Colocou no plural, os Estados Unidos fizeram. Se eu não colocar determinante, Estados Unidos apenas, a maioria, aliás, todos os autores aceitam o verbo no singular. Estados Unidos fez. Tá? Existem alguns que aceitam também no plural. A mesma coisa acontece com Santos. Como não tem determinante, o verbo no singular é indiscutível. Então ele pede a opção com erro. A opção com erro é a letra A. Maravilha. Questão número 4. Se eu não passar nesta prova, eu me jogo pela janela. Gente, é óbvio que ele não vai se jogar pela janela. Isso é exagero. Tá? O exagero. O que é o exagero? É uma hipérbole. Hiper é grande. Você vê, a palavra hiper significa isso. Hipermercado, é um mercado gigantesco. Então, quando a gente fala, pô, eu passei aqui 2 séculos esperando você. Você não passou 2 séculos. Tá? É uma forma hiperbólica de falar, uma forma exagerada de falar. Beleza? A antítese é o emprego de palavras com sentidos opostos. Né? Falava-se do hippie brasileiro, que o hippie brasileiro era o hippie de cabelos longos e ideias curtas. Então você vê, palavras com sentidos opostos, longos e curtas. Gradação, quando eu dissesse assim, poxa, ele é mau. Não, ele é muito mau. Ele é péssimo. Aí você vê a gradação, você vai no crescente. E eufemismo é uma forma mais branda de você expressar qualquer coisa. Em vez de falar assim, o Rosenthal é gordo. Você pode falar, o Rosenthal é sadio. Né? Detesto esse adjetivo. Tá com alguns quilinhos acima do peso. Minha avó, por exemplo, não falava, né? Minha avó já faleceu. Não falava câncer, falava doença ruim. Tá? Então, eufemismo é uma forma mais branda de expressar alguma informação. Beleza? Questão número 5 é uma questão interessante, eu acho até um pouco polêmica, mas eu gostaria de passar para vocês a visão, o entendimento da banca. Beleza? Vamos lá. Ele pede um caso de sujeito simples. Essa é uma questão até que de repente poderia ter recurso. Né? Você tem 2 alternativas que claramente você elimina. Nevou como nunca, nevou é um fenômeno da natureza. Isso aqui é um caso de oração sem sujeito ou sujeito inexistente, que é a mesma coisa. Sujeito inexistente. Criticaram-nos na reunião, o verbo está na terceira pessoa do plural e eu não estou identificando quem fez isso. Como eu não estou identificando quem nos criticou, isso aqui é um caso de sujeito indeterminado. Então, realmente, nós podemos eliminar as alternativas B e D. Ficamos com as alternativas A e C. Beleza? Ótimo. E a resposta que foi dada é indiscutível. A resposta é indiscutível. A letra C, o sujeito é alguém, o verbo concorda com a palavra. Escondeu, está na terceira pessoa do singular, porque concorda com a palavra alguém. E mesmo que fosse ninguém, ninguém fez o trabalho. Ninguém fez o trabalho. O sujeito é ninguém. Tá? Sujeito simples, tá? O verbo concorda com a palavra ninguém. Mas ninguém significa nenhuma pessoa. Não tem problema, mas o verbo está concordando com esse elemento. Então, sintaticamente, nós temos o sujeito. Tá legal? E a resposta. A letra A, que eu digo que é uma opção, digamos assim, polêmica. Por quê?
Porque como esse verbo está na primeira pessoa do singular, o sujeito só pode ser eu. Cara, a maioria dos autores considera isso aqui como sujeito simples. Tá? Existem alguns autores que falam em sujeito oculto. É um sujeito que você identifica, mas não está escrito na frase. Então, certamente, essa banca Fonatec enxerga a existência do sujeito oculto. Tá? Então, quando o sujeito não aparece explicitamente, mesmo que identificado, consigo, tá legal? Mesmo que identificado, porque eu consigo saber quem é pela desinência número pessoal, tá? Pelo fato de não estar explicitamente no período, eles consideram como sujeito oculto, ou até desinencial, pelo que a desinência número pessoal faz com que identifique. Então, na cabeça deles, isso aqui não é um sujeito simples, embora a maioria dos autores diga, afirme, assevere que se eu consigo identificar o sujeito. Rosital, mas aqui, criticaram, eu não poderia dizer que seriam eles, só que existe uma diferença. Quando eu falo eu fiz o trabalho, você identifica, sou eu que fiz. Quando eu falo fizeram o trabalho, fizeram quem eles? Mas eles quem? Você consegue dizer um cara que participou disso. Por isso que os verbos na terceira pessoa do plural têm, se você não tiver um sujeito, um elemento na frase com quem o verbo esteja concordando, um elemento sintático com quem o verbo esteja concordando, tá? Você não consegue identificar quem fez aquilo, porque quando você fala fizemos o trabalho, primeiro do plural, fizemos o trabalho, você identifica na cara, de vez, logo de cara, uma pessoa. Fizemos sou eu e mais alguém. Então você já identifica uma pessoa, porque indeterminado significa que ele existe, mas você não consegue determiná-lo, você não consegue identificá-lo. Certo? Então você consegue identificar o cara. Pelo menos um dos caras. Então quando eu falo fizemos, né, se alguém falar para você, olha, fizemos o trabalho, você já sabe que é a pessoa com quem você está conversando, mais alguém. Agora, roubaram o meu carro. Sim, roubaram quem? Eles. Mas eles quem? Você consegue dizer um cara que participou disso? Não. Então, existe, porque alguém roubou o carro. Mas você não consegue determinar, não consegue identificar. É o caso da terceira pessoa do plural. Então, isso aqui na terceira do plural, se você não tiver um elemento com quem ele esteja concordando, você falasse assim, os diretores criticaram-nos. Sujeito aos diretores. Mas como não aparece quem nos criticou, o sujeito é indeterminado. Agora, eu consigo determinar. Eu consigo identificar pelo menos um participante disso. Aliás, no caso, esse é o único, porque está na primeira pessoa do singular. Mas na primeira do plural, você consegue identificar pelo menos um. Tá? Alguém fala para você, lemos o material. Lemos quem? Foi a pessoa que falou com você e mais alguém. Então, pelo menos um cara você identifica, a pessoa com quem você falou. Beleza? Maravilha. Vamos lá. Questão número 6. Marque a alternativa em que a palavra deve estar obrigatoriamente acentuada. Existe crítica com acento? Existe. Mas existe ele critica. Então, existe crítica e existe ele critica. Certo? Escritório só existe com acento. Esse não tá, é a resposta. Existe angústia. Isso me causa angústia. Agora, isso me angustia. O verbo angustiar. Isso me angustia. Que é sem acento. Da mesma maneira, ele critica, não tem acento. A crítica tem acento. Proparoxítono não leva acento. Mesma coisa, existe análise. A análise. Agora, tem analise você. Analise você. Essa questão. Verbo, analisar no imperativo. Analise você. Eu quero que você analise. Então, você tem o verbo que é sem acento. Angustia. Existe o verbo também que é sem acento. Ele critica também é verbo sem acento. Agora, não existe o verbo escritoriar. Eu escritorio. Não existe. Então, existe crítica com acento e sem acento. Quer dizer, existe a crítica e ele critica. Existe a angústia. Existe isso me angustia, que é o verbo. Existe análise e isso. E analise você. Espero que você analise. Espero que João analise a questão e tal. Beleza? Então, a única que só existe com acento é a letra B de bola. Questão número 7.
Assinale a opção em que o vocábulo não tem o mesmo processo de invernizado. Gente, invernizado vem de verniz. Todos esses casos aqui, em todos os casos, você tem prefixo e sufixo. Mas existe em verniz? Não. Existe vernizado? Não. Então você tem que colocar o prefixo em e o sufixo ao mesmo tempo. Certo? Maravilha. Isso aqui é uma parassíntese, uma derivação parasintética. É quando você é obrigado a colocar o prefixo e o sufixo simultaneamente, ao mesmo tempo. Mesma coisa, não existe campado nem descampa. Então você tem que colocar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Outro caso de parassíntese. Tá? Emudecer, outro caso, né? Então, vem de campo, só que eu tenho que colocar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo, certo? Mesma coisa. Emudecer vem de mudo, certo? O que é feito aqui? Eu coloco o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo para formar o verbo. A mesma coisa acontece com aterrar, tá? Você coloca o prefixo a e o sufixo r, certo? Formador de verbo. Legal? Agora, infelizmente, não repare que existe infeliz, certo? Então, a presença do prefixo não obriga a presença do sufixo. E existe felizmente. Então, se a presença do prefixo não obriga a presença do sufixo, não é caso de parassíntese. A letra B é um caso de derivação prefixal e sufixal. Então, a diferença entre a parassíntese e a derivação prefixal e sufixal é a seguinte: ambas têm prefixo e sufixo. Só que na parassíntese, a presença de um tem que ser ao mesmo tempo que a presença do outro. Na derivação prefixal e sufixal, não. Tá? Você pode tirar o prefixo, por exemplo, felizmente, aí passa a ser uma derivação apenas sufixal. A palavra continua existindo sem o prefixo. A mesma coisa, existe sem o sufixo, infeliz. Aí a palavra passa a ser derivação prefixal porque só tem o prefixo. Mesma coisa, deslealdade. Deslealdade. Isso aqui é uma derivação prefixal ou sufixal. Por quê? Porque existe desleal e existe lealdade. Ou seja, a presença do prefixo não obriga a presença do sufixo. Isso aqui é uma derivação prefixal ou sufixal. Beleza? Maravilha! Questão número 8 é uma questão que mistura um pouco regência com colocação pronominal. Porque eu falei, até eu cheguei a comentar isso. Né? Não o vejo. Gente, quem vê, vê alguém. O verbo ver é um verbo transitivo direto. O complemento dele tem que ser um objeto direto. E o pronome oblíquo o, ele é objeto direto. Então, os pronomes oblíquos o, a, os, as desempenham a função de objeto direto. Desempenham. Então, isso aqui está certo, tá beleza. Só que o verbo ver obrigatoriamente é transitivo direto. Então, o complemento dele tem que ser um objeto direto. Tá? O ler não, o ler funciona como objeto indireto. E não pode haver o ler aqui, já que o verbo ver é transitivo direto conforme nós vimos. Então, isso aqui é erro de regência verbal na aplicação do pronome oblíquo, porque o pronome oblíquo ler tem que substituir obrigatoriamente termos preposicionados. Sendo que o verbo ver é necessariamente transitivo direto. Então, como este verbo ver é necessariamente transitivo direto, o complemento dele tem que ser um objeto direto e nunca um objeto indireto. A resposta já está aqui. O verbo abdicar tanto pode ser transitivo direto, como transitivo, então pode ser transitivo direto, ou transitivo indireto, regendo a preposição de. Então, o trono ou do trono, lembrando que do é de mais o, ambas estão corretas. Essa letra C aqui é muito interessante. O verbo acreditar, quem acredita, acredita em alguma coisa. Tá? O que é na? É em mais a. Beleza? Ótimo. Então, quem acredita, acredita em alguma coisa. Só que é muito comum, quando o complemento é oracional, e eu já falei isso várias vezes, é muito comum nós suprimirmos a preposição.
Se eu usasse a preposição em aqui, estaria certo? Acredito em que Deus existe? Estaria. Mas sendo o complemento uma oração, porque, olha lá, tanto é que se substituir pela palavra isso, o que eu vou colocar? Eu acredito isso, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. O que é nisso? É preposição em, mais isso. É a preposição em. Mas a palavra isso é uma palavra apenas. Isso aqui é uma oração. Quando o complemento é oracional, é muito comum nós eliminarmos a preposição. E a gramática admite isso. Quem pensa, pensa em alguma coisa. Quem crê, crê em alguma coisa. O que você fala? Eu creio que ele virá, eu creio em que ele virá. O que a gente tende a falar, eu creio que ele virá. É comum nós suprimirmos a preposição em. Certo? Eu creio que ele virá. Eu pensei que ele viria, mas quem pensa, pensa em alguma coisa. É comum a gente suprimir a preposição quando complementa uma oração, começando pela conjunção integrante, que é muito comum isso acontecer. E a gramática permite, admite. Outro caso, o verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. O verbo gostar é transitivo indireto com preposição de. Eu gosto de cerveja, eu gosto do trabalho, eu gosto das pessoas. Mas quando eu complemento o verbo gostar com uma oração, é muito comum nós eliminarmos a preposição de. Eu gostaria que ele viesse. Ah, Rosenthal, posso usar a preposição de? Posso. Gostaria de que ele viesse. Estaria perfeito. Mas é comum e a gramática permite. A gramática aceita que você elimine a preposição quando o complemento do verbo for uma oração. Então, as duas construções estão corretas. Com a preposição em ou sem a preposição em. E o verbo anteceder tanto pode ser transitivo direto, como pode ser transitivo indireto, regendo a preposição a. Daí, o amanhecer, que é só o artigo, e ao amanhecer, que é a preposição a, com o artigo o. Aqui, gente, olha só. Aquilo que eu falei, eles pedem conhecimento mesmo de literatura. Bom, só pela expressão a arte pela arte, você já chega à resposta que é o parnasianismo. Isso é característica típica do parnasianismo. Característica típica do parnasianismo. Tá legal? Ótimo. É o mote principal do movimento. Sim, quando se fala em arte pela arte, por que arte pela arte? Porque quando você dá mais valor à forma do que ao conteúdo, você dá mais valor às rimas, à construção de cada verso, com os versos dodecassílabos, com 12 sílabas, entendeu? Formação de sonetos, que são aqueles poemas com estrofe. Estrofe é como se fosse um parágrafo, né? Então são poemas com 14 versos distribuídos em quatro estrofes, sendo as duas primeiras de 4 versos e os dois últimos de 3 versos. Tá? 4 mais 4, 8, mais 3, 11, mais 3, 14. Tá? E com versos dodecassílabos, alexandrinos, enfim. E as rimas sendo encadeadas. Então você tem muito mais preocupação com a forma do que com o conteúdo. Essa é uma característica. É a arte, por isso que é arte pela arte. É a beleza da arte pela arte, não pelo aquilo que você quer exprimir. Tá? Então fica também caracterizada a resposta, que é o parnasianismo, pelos autores que ele expõe aqui. Olavo Bilac, Alberto Oliveira, Raimundo Corrêa. Você ainda poderia acrescentar também Vicente Carvalho, você poderia acrescentar Francisca Júlia, que são autores parnasianos ou parnasianistas. Certo? Naturalismo, os principais autores, né, são Machado de Assis, Álvares de Azevedo, Machado de Assis, Aloysio de Azevedo, eu adoro, aliás, Aloysio de Azevedo. Quando se fala em Aloysio de Azevedo, o primeiro livro que vem à cabeça de todo mundo é o Cortiço. Eu acho que para mim existe um livro ainda mais bonito que o Cortiço, que é o Mulato. É um livro maravilhoso, maravilhoso. Você vê que a questão do preconceito não é uma questão atual, não. Vem desde lá de trás do Brasil, né? Desde a escravidão e tal, enfim. Então esse livro é maravilhoso, maravilhoso. Eu acho o Mulato lindíssimo. Enfim, geralmente são textos em prosa, né? E é a realidade como ela é, o naturalismo, né? Realismo, naturalismo. Certo?
Modernismo já é, né, a visão mais moderna, já sem a preocupação, é o contrário da arte pela arte, né? Justamente o mais importante é o conteúdo e não a forma, né? Então, se vai rimar, se não vai rimar, o que importa é o que você diz. Não se a rima, não se aquela palavra é bela para ir para aquela construção, se os versos têm 12 sílabas, não, nada disso. Muito mais importante do que a forma é o conteúdo, é o que você quer expressar. E o simbolismo tem uma característica parecida com o parnasianismo, muito parecida com o parnasianismo. Que característica é essa? O simbolismo, também os autores simbolistas, eles são muito preocupados com a forma, mais preocupados com a forma do que com o conteúdo, com a beleza dos versos. Mas existe uma diferença grande entre o simbolismo e o parnasianismo. O simbolismo é praticamente uma tentativa de resgate do romantismo, tá? Já o parnasianismo não. O parnasianismo não é ligado a uma visão mais romântica, é ligado a mais uma visão crítica, uma visão do interior do ser humano. Não tem essa visão romântica, não. Tá? E outra coisa, os principais autores do simbolismo são Cruz e Souza, Alfonso de Guimarães e assim vai. Então, nós temos aí uma pequena revisão aí dessa parte de literatura. E repito, é uma coisa que para mim é uma coisa até relativamente nova em termos de concursos públicos. Os únicos concursos que eu via isso cair eram para o Itamaraty, isso lá em 2001, 2005, 2006. Depois disso, de 2009 em diante, não vi mais cair literatura. Sim, sempre textos literários, né? Interpretação dos textos, enfim, as questões de gramática extraídas daqueles textos, mas não assim, conhecimento de literatura, como essa questão requer. Beleza? Tá? E se eu não me engano, esse cargo, essa questão aqui não foi nem de concurso público de nível superior, se não me engano, foi de nível médio. Tá? Na prova de nível superior não teve, se eu não me engano, não houve questão de literatura, mas só aí vocês veem, tá? A importância que eles dão a esse tema. Eu só encontrei 3 provas dessa banca, as 3 do mesmo concurso, né? Como eu falei para vocês, para presidente do Dutra. E encontrei questão de literatura. Isso é extremamente curioso. Então saibam, né, se vocês puderem dar uma relembrada aí nessa parte de literatura, deem uma estudada, uma relembrada pelo menos, lembrando qual é a fase literária, quais são as fases literárias que surgiram na literatura brasileira, como é que as fases literárias vieram do exterior para o Brasil, em que período isso aconteceu, quais foram os principais autores, né? O modernismo, você pensa logo em Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, certo? Aquele período, Anita Malfatti, né? Enfim, realismo, naturalismo, né? Você pensa logo em Aloysio Azevedo, Machado de Assis, romantismo, aí você já vai pro Zé de Alencar, pro Álvaro de Azevedo, né? Por isso que eu fiz o Álvaro de Azevedo é ultra romântico. Enfim, então é bom você ter uma visão de literatura, pelo menos uma visão geral, porque é possível que caia assim. Beleza? Maravilha. Vamos lá. A inflação. Inflação é um substantivo feminino. Certo? Se inflação é um substantivo feminino, esse A é um artigo. Tá? Então, o trabalho continuará a ser controlado. Então, o primeiro A é artigo. O segundo A, antes de verbo, esse A é preposição. Controlado a partir de, isso aqui a partir de é uma locução prepositiva, né? Só que ela é centrada em partir, que é verbo. Então esse a também é preposição. Esse a também é preposição. Beleza?
Aqui, olha lá, agora vamos lá. Passou a ser controlado a partir do patamar de 5% a que alcançou em 2007, certo? Então, olha lá, a inflação continuará a ser controlada a partir do patamar de 5% a que alcançou. Alcançou a alguma coisa. Esta preposição a, ela vem da regência do verbo alcançar. Tá? Então, se ela vem da regência, esse a aqui também é preposição. Preposição que está aparecendo antes do pronome relativo. Tá? Se em vez de alcançar fosse ao patamar de 5% de que não gostamos. Por que é de? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. É um patamar de 5% com que não nos acostumamos. Por que preposição que? Quem se por quê? Nós nos acostumamos com alguma coisa. Então, essa preposição a, por causa do verbo alcançar. Então, nós temos um artigo, que é o artigo a antes de inflação, e os demais elementos que exercem a função de preposição. Beleza? Vamos lá. Questões que eu falei. Essa aqui basicamente é uma questão de parônimos. Palavras, parônimos e homônimos, né? Você tem que saber qual usar em cada frase. Isso é uma questão que mistura parônimo, conhecimento de parônimos, homônimos e ortografia. Deferir com é significa o que, gente? Né? Ele deferiu o meu pedido, quer dizer, ele aceitou, ele admitiu o meu pedido. Diferir vem de diferente, de diferenciar. Então, como no caso aqui, você tem que distinguir o conhecimento da ignorância, você tem que fazer a diferença entre os dois. Então, o certo aqui não seria deferir, mas sim diferir. Agora, eu vou deferir o seu pedido, ou seja, eu vou dar ok, eu vou aceitar. Quem quer ascender na vida? Ascender aí está no sentido de subir, né? De melhorar de vida. Nesse caso é com SC. Ascender assim seria no sentido de acender o fósforo, de acender a fogueira. Eminente com E é importante. E iminente com I é uma coisa que está por acontecer, é uma coisa que está ali de imediato, que vai acontecer imediatamente. Olha só, seu comportamento errático anuncia um fracasso importante ou um fracasso que vai acontecer logo? A ideia é de algo que vai acontecer logo, então o certo seria iminente. Tá? A expectativa é motivadora para quem luta. Certo? A expectativa. O que é expectativa com X? É quando você aguarda uma coisa, quando você tem a esperança de uma coisa, e esse é com X mesmo. Então, expectativa é no sentido de você, olha, eu estou com uma expectativa muito grande em relação a alguma coisa, então eu estou com uma esperança, eu estou aguardando aquilo com muita esperança. Isso é expectativa com X. É essa a resposta. Expectativa com S vem de espectador. Tá? Tá. Essa palavra é quase não usada. Isso aqui é usado muito, né? Espectador. É aquele que fica, vai ver o espectador, o telespectador de televisão, né? Espectador são aquelas pessoas que estão presentes num determinado evento, tá? Vão assistir àquele evento. O espectador é aquele que assiste, que vai ver alguma coisa, que presencia alguma coisa. Questão número 12. Essa questão é muito legal, envolvendo crase. Mas mais do que isso, leia o poema de Cineia Santos, O Amor Bate a Porta e Tudo é Festa. Bate a porta e com a crase, com a preposição a, significa você bateu o portão, bater ao portão. Então, se você está batendo a porta, se você está batendo ao portão, está fazendo toque, 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 é porque você quer entrar. E quando entra, né, você tem a interação, você vai conviver com aquela pessoa, tudo é festa. Quando entra, tudo é festa. Agora, o amor bate a porta. Quando o amor
bate a porta com crase, é que o amor está entrando, tudo é festa. Agora, quando o amor bate a porta, quando você fecha a porta, dá aquela pancada, quando você fecha a porta, porque você está saindo, nada resta. Pô, sensacional, né? Então, o amor bate a porta com crase, tudo é festa. O amor bate a porta e nada resta. Beleza? Maravilha, vamos lá. Houve nota, então ele quer o comentário incorreto, né? Porque acerca do trecho acima, podemos afirmar corretamente o que se segue, exceto, vamos lá, letra A. Houve notável mudança de sentido pela alternância do uso de sinal de crase. Sim. Então, bater a porta, você está batendo com crase para entrar. Se você bate a porta sem crase, você bate o portão. Você está fechando o portão. Né? Está dando aquela pancada para fechar o portão. Então, você está saindo, está fechando a porta. Então, sim, há uma mudança tremenda. Há mudança de função sintática de porta nas duas frases. Sim, no primeiro caso, a porta com crase é um adjunto adverbial de lugar, é onde você está batendo. No segundo, o a porta sem crase é o que você está batendo. É objeto direto. Bom, a porta, no primeiro caso, é adjunto adverbial de lugar, perfeito. Na segunda frase, a porta tem função de objeto indireto, não, tem função de objeto direto. Você vê, inclusive, que só existe o artigo. Esse é a porta é objeto direto. Então, realmente, em cada caso, você tem uma função sintática diferente. É fato, isso é verdade. Mas um é adjunto adverbial de lugar, perfeito, e o outro não. O outro é objeto direto, não objeto indireto. Por isso que a resposta é essa aqui, letra D de dado. Para a gente fechar, outro assunto que eles gostam, fonologia, identificação. Né? Lógico que as letras você não vai errar. Terras tem 6 letras, guerra tem 6 letras, humano 7 letras, balança 7 letras, isso é óbvio. Tá? Agora, terras tem 6 fonemas? Não, porque RR é um dígrafo. É um dígrafo. Dígrafo, o que significa dígrafo? É quando você tem dupla grafia para um som apenas. Então, na realidade, você tem 6 letras e isso aqui representa um som. Fonema, gente, o que significa telefone? Tele significa longe, fone é som. Então, na realidade, ele está perguntando quantas letras tem. Tudo bem, quantas letras é óbvio que são 6. Mas quantos fonemas? Só 5. Porque se a palavra, na palavra rato, um R só não tem o mesmo som que os 2 R's aqui? Tem, não tem? Então, com uma letra só eu consigo representar esses 2 R's. Então, isso aqui, na realidade, só representa um fonema. Então, T é um fonema, E é um fonema, os 2 R's correspondem a um, A a outro, e S, nós temos o quê? 5 fonemas. Guerra. Se a palavra fosse gato, esse G aqui não representa um fonema? Sim. Não é o mesmo fonema do G de guerra? Sim. Então, essas 2 letras, outro caso de dígrafo. Então, na realidade, isso aqui é um som só. É um som só. Os 2 R's, um som só. Outro dígrafo. Essa palavra tem 2 dígrafos. Dígrafo, di significa duplo. É dupla grafia para um som apenas. Então, aqui eu tenho 6 letras e 4 fonemas. Perfeito. Essa é a resposta. Humanos. A letra H é pronunciada? Não. Se a letra H não é pronunciada, eu só tenho 6 fonemas. E balança. Isso aqui, esse N aí, o N e o M, só nasalizando, não representam um fonema. Na realidade, é como se isso aqui tivesse esse som. Não é? Então, a N, na palavra órfã. Órfã. Esse som de an não aparece aqui? Aparece. Então, na realidade, o que aparece é o som de um A nasalizado. Então, eu tenho, na realidade, 7 letras, mas eu só tenho 6 fonemas, porque isso aqui corresponde a apenas um. Tá? Isso aqui também é o caso de dígrafo. A nasalização, como a palavra campo. São 5 letras, mas são 4 fonemas, porque isso aqui corresponde a um fonema só. Tá? A palavra 5, mesma coisa. Lógico que não existe I com tio, mas seria isso aqui, é o I nasalizado. Tem 5 letras e 4 fonemas. Beleza, galera? Maravilha! Então, com essa questãozinha aqui, nós encerramos a análise da banca Funatec.
tá? Assim, nós não temos uma riqueza muito grande de provas, de informações, mas eu acho que, não acredito que nas próximas provas, mantendo o mesmo grupo de professores que fez essas provas, eu acredito que a prova vai seguir mais ou menos esse modelo aqui. Beleza, galera? Maravilha, maravilha, maravilha. Espero que vocês tenham tido uma noção mais assim adequada do que como é que essa banca funciona. É isso aí, galera. Grande abraço para todos e até a próxima.